Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, obrigado pela disposição de cada um. Cada um tem em iniciar a semana nesse domingo maravilhoso. Eu espero que seja, estou gravando antecipadamente, mas já concluo que seja um domingo maravilhoso, um domingo que guarda a oportunidade do início de uma semana, de um aprendizado maior. E a lição de hoje, ela reserva um cuidado especial com essa semana que se inicia. Que na verdade não é um cuidado com essa, mas com toda a nossa vida. Vamos ver o que a Joana nos traz para essa semana. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 66. Ser uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulos e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Aprende mais, estando receptivo a novas contribuições. Então, a Joana, para variar, dá essa... Deixa eu só ajeitar minha... A Joana dá esse empurrãozinho na gente, porque a gente é igual aqueles carros velhos que estão com a bateria fraca. De vez em quando a gente precisa tomar uns trancos para a gente acordar. Lógico, não é isso, é uma brincadeira, só para distrair, para amenizar. Mas a questão que a Joana coloca é uma questão complicada. Se a gente colocar na vida, essa palavra complicada é terrível. Eu já ouvi muitas pessoas, Dan, é muito complicado. Dan, é complicado. Dan, é complicado. Quando a gente começa a falar essa palavra, é como se ela colocasse as coisas num patamar de dificuldade muito alto. Então, não é que eu não deva pronunciar essa palavra, mas que eu deva dar um sentido para essa palavra diferente. Aí começamos aqui na primeira frase. Ser uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Nós, de vez em quando, fazemos essa reflexão muito de um lado filosófico, até mesmo dentro da psicologia. E quando nós... como é que eu coloco assim? Quando nós analisamos a vida, nós temos que trazer o conceito da psicologia para dentro da vida. Fato, a filosofia e a psicologia trabalham dentro do mundo real. Quando elas não estão dentro do mundo real, quando nós não a exercitamos, nós estamos vivendo automatismo. Já falei sobre automatismo em outras conversas. Então, quando tiramos essa filosofia, a filosofia, quando tiramos a psicologia, nós tiramos a nossa capacidade de nos renovar. Estou sendo assim bem grosseiro nas palavras, grosseiro não digo, mas bem raso nas palavras, que é para a gente ter uma noção do todo. Temos aqui meia horinha aqui para conversar, não tem como a gente aprofundar demais as coisas. É mais apenas algo que possa trazer para todos nós uma reflexão. E se essa reflexão estiver valendo, e se realmente nós nos interessarmos, podemos aprofundar. Tá bom? Então, é como se fosse uma
um aperitivo para futuras incursões de um aprendizado mais profundo. Então, quando a gente tira a filosofia, que a gente tira... Filosofar, gente, não é ficar debatendo coisas irreais, né? Filosofar é qual o sentido da vida. Isso acontece por quê? Por causa disso, ou porque eu fiz assim, porque eu me comporto assado, qual foi o meu comportamento, qual foi a minha situação, como é que o ser humano responde a as tais conjugações de fatos, porque a realidade nada mais é que uma conjugação de fatos. Fatos esses que já podem ter sido analisados no passado e agora convergem para o presente. E a gente tem uma repetição, ou então algo bem perto de conclusões do passado que nós podemos utilizar para nos adaptarmos. E é exatamente isso da filosofia que a Joana nos traz. Então, também, se a gente tira essa capacidade de raciocínio, a filosofia também desaparece. Para nós precisamos de todos esses componentes. Mas como é que nós exercitamos? É exatamente isso. Estando abertos a novas ideias, a conceitos novos. Os automatismos, eles se constroem pelo próprio... Hoje o pigarrinho está forte hoje. Os automatismos se constroem exatamente pela necessidade de nós não nos preocuparmos demais. Você vê que uma pessoa com diversos automatismos, ela não é uma pessoa preocupada naquele automatismo, porque ela está apenas repetindo aquilo ali. Ela é preocupada com outras coisas. Mas os automatismos se repetem. Quando a gente comenta exatamente isso, isso é complicado. E a gente fica repetindo, é complicado. Para dizer assim, eu não consigo ver de modo diferente. Eu não consigo fazer de modo diferente. A minha experiência me diz, ou me prova, ou me trouxe até hoje, vendo que não tem como ser de modo diferente. Por isso que essa palavra complicado, ela reduz, ou ela traduz todo esse sentido que eu falei agora. Por isso que é uma palavra difícil. Então, quando a gente caminha dentro desses automatismos, nós acabamos por perder o sentido da vida. Acontece em muitos casos, não sei se alguém já passou por isso. Por que eu estou vivendo? Nossa, eu já estou com 50, 60 anos de idade. O tempo voou. São os automatismos. A gente não aproveitou os momentos da vida. A gente não experimentou os momentos da vida. Então, parece que as coisas transcorreram muito rápido. E o tempo é uma somatória dessas situações. Então, ela já vem aqui, preste atenção. Não fique apegado. Vamos aqui pontuar bem fortemente. Não é desprezar em nada todo o seu conhecimento. Não é desprezar em nada toda a sua curva de aprendizado que te trouxe até nesse momento. Não é nada disso. Não entenda desse modo. Tá? Porque os nossos
mecanismos mentais vão começar a falar assim, não, o Dan está falando uma coisa, então quer dizer que tudo que eu vivi hoje é besteira? É um jeito de não quebrar esse sentido de complicado. Porque a sua mente, nesse momento, se vê numa situação constrangedora. Porque ela, ouvindo essa frase, ouvindo esse texto que foi narrado agora há pouco, sua mente está assim, caramba, eu vou ter que desconstruir tudo o que eu fiz, quem eu sou, para ser algo diferente. Será que vai dar certo? Então veja quando veja que quando estamos nesse combate, nós combatemos o homem velho. Por isso que é aquele combate mais cruel que nós temos, é contra nós mesmos. Contra essa construção que nós vivemos ao longo da nossa existência. Então ela continua, discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. Ué, mas calma aí. Não, calma. Quer dizer que eu cheguei até aqui. Tenho sucesso porque criei meus filhos, fiz a minha vida, ou então consegui meu emprego. Você está dizendo que tudo isso foi em vão? De forma alguma. Quem você é, como você é uma construção. Tem uma palavra para chamar de constructor. É uma construção envolvendo N fatores para determinar a sua personalidade. Então essa personalidade, esse seu modo de ser, como nós... Eu sempre coloco em terceira pessoa e depois volto para a primeira, porque eu também estou envolvido. Que quando a gente fala do próximo, mas como é um assunto abrangente, a gente tem que voltar para também dentro de nós. Então, todos nós, todos os dias, nos adaptamos. Já viram aquelas pessoas? Bom mesmo era o passado. Lembra daquela época, assim, assado? Poxa, a vida era melhor. Como... Era boa? Em partes, sim. E não um todo. Quando nós estamos enfrentamos os problemas diários, nós temos essa... Não os problemas diários, não enfrentamos problemas. Nós temos esse saudosismo de partes da coisa. Partes de um tudo. Ou de um todo. Mas nós acabamos esquecendo do resto que acompanha. Lembre-se, tudo aquilo que você se interessa, tem aquele ponto de interesse, mas tem tudo em volta que orbita. Eu quero uma boa casa. Tudo bem, eu vou ter uma boa casa, mas o que orbita em volta? Eu vou ter uma manutenção mais cara, eu vou ter que ter dinheiro a mais para poder manter essa casa, porque o gasto é maior. Eu vou ter que ter um sistema de segurança, porque vou ser mais cobiçado pelos ladrões. Eu vou ver um monte de coisa que vai orbitando dentro daquele seu querer. Eu quero ter um carro melhor. Mas o que orbita em volta? É só o dinheiro para lá comprar o carro? Tem que pagar o IPVA, tem a manutenção, tem seguro, tem N situações que orbitam. Estou falando sempre coisas materiais, mas vale para tudo, tá? Eu quero ser um ser humano melhor, quero ser um bom espírita. Vou fazer uma coisa boa, vou fazer duas coisas boas, eu sou um bom espírito? Não, aquilo é uma parte
daquele ser. Além daquela coisa boa, você tem que fazer outras coisas boas. Você tem que fazer todo um trabalho imenso, que às vezes é quase que impossível ser uma boa pessoa. Nem o Cristo na Terra, quando perguntado por Herodes, né? Pergunta para o Cristo: és tu o bom? Aí ele: bom é meu Pai. Nem o Cristo trouxe para si. Então, vejam que tudo na vida, nossos objetivos, as situações, essa questão, ela tem coisas maiores, sofre a influência de coisas maiores. E é exatamente isso que a Joana fala. Discute-os, compara-os, pensas, sabe, né? Compara-os com o que sabes e pensas. O que eu sei, o que eu penso, é o fruto de toda essa minha vida. Então, eu tenho que abrir minhas ideias, meus conceitos, porque a minha realidade é diferente da realidade do passado. No passado não tinha YouTube, no passado não tinha essa facilidade de estarmos falando agora para um computador, para um celular. No passado, eu lembro, presenciei, o programa de rádio era caro. E era um rádio. Meia hora, 1 hora, não lembro, uma semana, era caríssimo. Era bom? Óbvio. Não era como é hoje, mais acessível. E aqui vocês estão tendo a voz e o desprazer, talvez, desse rosto. Brincando, isso é só um xiste. Então, temos que ter a ideia de que, embora tudo que trouxemos, que é muito importante, de conhecimento, tudo, inclusive as tendências, né, de outras vidas, mas tudo que nós amealhamos a vida toda, tem o seu valor, mas não é absoluto. Porque a realidade hoje do mundo mudou. Cada momento que a gente vive, a realidade é diferente. Então quer dizer o que eu sei hoje não vale. Vale não aquilo que era o bom para aquela época. Vale a experiência que você já viveu. Você já tentou de uma determinada maneira e não funcionou naquela época. Talvez hoje funcione. Talvez hoje um filho, um neto, um irmão, um primo, alguém que esteja no nosso círculo, um amigo também, tente daquela forma. A gente não tem que chegar e falar assim: não faça isso porque que não vai dar certo. A gente tem que deixar a pessoa experimentar. Não funcionou no passado, naquele determinado conceito de vida, naquele momento. Mas hoje talvez funcione. Ou talvez não funcione. E aí é uma experiência que a gente traz para nós. O outro faz. Aí a gente aprende que aquela situação não mudou. Entenderam? Então, filosofia é isso. Discutir, comparar, tudo aquilo que nós somos, sabemos, pensamos, vivemos. É trazer isso para uma mesa mental, gente, tá? E a gente analisar, para a nossa vida ter sentido. Então, ela continua: as ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulos e entusiasmo. Existe uma frase, um ditado: não fique pensando na morte da bezerra. Já viram? Já devem ter ouvido, né? O que é isso? É quando a gente olha assim para o espaço e fica pensando a esmo, sem um objetivo. Aí a pessoa: o que você está pensando? Nada. Sim, você está pensando em alguma coisa, mas... Então, não é esse pensar não é uma filosofia.
Isso é simplesmente um devaneio, uma divagação. O que renova na nossa mente são ideias de renovação, são ideias de mudança. Vamos dar um exemplo bem grosseiro, bem tosco, né? Hoje terminou meu dia. O que eu fiz durante o dia? Poxa, eu não gostei da situação que eu estava envolvido com aquela pessoa. Eu acho aquela pessoa tão grosseira, tão... E você começa a analisar o teu dia, como colocou ali em cima, tudo aquilo que nós somos, que nós já vivemos, serve para identificar essa situação. Nosso gosto, nossa opinião, tudo isso é revestido de todas essas experiências. Então eu vou pegar essa experiência e vou comparar com o que está acontecendo no meu dia. Vamos supor, você teve um encontro com uma pessoa desagradável. Você não gosta. Cabe, às vezes, falar assim, por que eu não gosto dessa pessoa? Eu não gosto porque ela é grosseira, porque ela é assim, porque ela é assado. É um fato. Mas ela é assim com todo mundo? Ninguém gosta dela. Todos que eu conheço não gostam dela. Então é o jeito dela de ser. Então, torna-se uma ideia saudável analisar as situações para que a gente não fique alimentando mágoas e raivas. A pessoa é assim porque ela quer ser e pronto, deixa ela ser e eu continuo a minha vida. Melhor do que automatizar. Toda vez que eu olho para a pessoa, eu já fico chateado. Meu Deus, não aguento ficar perto daquela pessoa. Principalmente se eu tiver que conviver com aquela pessoa. E na vida, às vezes a gente toma decisões que nos ajudam. Por exemplo, um caso desse. É difícil viver com aquela pessoa, eu me afasto. Se eu tenho essa oportunidade, eu me afasto. O grande problema é que às vezes você se afasta e tem a ideia errada. Facilita o pensamento, mas não resolve, porque você não trouxe para aquela situação uma compreensão. E hoje eu estou falando demais. Então analisa, como ela diz aqui, traz essas experiências atuais, coloca ela, sabatina ela, para que essas ideias se renovem. Por exemplo, minha vida está tão monótona, tão chata, eu não aguento mais. Eu quero fazer um curso. Ou então, poxa, eu gostaria de ganhar um pouco mais. Mas o que eu vou fazer? Não é sair igual desesperado fazendo curso e concurso. Não é. É o que eu quero para mim. Eu quero ganhar mais dinheiro. Então, sinto muito, você vai ser infeliz em todo quanto é lugar que você fizer. Porque aquele que procura fazer dinheiro nunca está satisfeito com o que está fazendo. Porque a visão dele é o dinheiro. Todo mundo tem que gostar do que faz? Não. Todo mundo tem que entender o que faz. Essa é a questão da filosofia, lembra? Mas eu quero dinheiro, mas calma aí, eu sou bom em determinada área. Eu sei que para atingir o objetivo de ter mais dinheiro, eu preciso trabalhar nessa área. Então, o que as pessoas falam é o mal necessário. Então, eu tenho que ir lá trabalhar, me desempenhar naquela área. E vou trabalhar dando tudo que eu tenho de mim, sendo, me entregando, não é entregar de trabalhar até morrer não, gente. Mas eu fazer a coisa da melhor maneira possível. Me preservando no meio desse caminho. E terminado o dia de trabalho, encerra-se ali aquela questão. Agora, se você consegue trabalhar em algo que você já tem uma vocação, ainda é melhor ainda. Tem um ditado, não sei se eu vou conseguir lembrar dele agora, se você trabalha, como é que é? Faça aquilo que você gosta e você não terá que trabalhar um dia. Porque é aquilo que você gosta, que te apraz.
Tem gente que gosta, tem gente que entende determinadas situações. A gente talvez, na nossa cidade, as coisas são limitadas e não tem aquilo que eu gostaria de fazer. Então eu tenho que fazer algo que eu já não gosto muito, mas tem um objetivo. Mas eu não preciso me martirizar nem me torturar. Eu não tenho que pensar no dinheiro. Eu tenho que entender que eu tenho que fazer aquilo por ser a melhor situação para chegar ao dinheiro, ao objetivo. Mas não que o objetivo seja o dinheiro e o trabalho é uma consequência do dinheiro. Não, é o contrário. O dinheiro é a consequência do trabalho. Então, a gente trazer ideias de renovação salutares. O emprego não está legal? Vou procurar um outro emprego, vou procurar algo que talvez me interesse mais. Vou me dedicar numa área... mas eu não tenho tempo. Pronto. Tocamos num fator sensível. Eu rodei e não tem como fugir disso. Ideias salutares, o tempo também é uma delas. Você talvez tenha tempo de sentar e ver um filme. Você talvez tenha tempo de sentar e ver uma série. Talvez você não tenha nem tempo de ver filme nem série. Mas você tem tempo de sentar e arrumar... de pegar e arrumar a casa horas e horas seguidas. Talvez você tenha tempo de pegar o celular e ficar horas em redes sociais. Eu estou falando assim, bem genérico. Todos nós ocupamos nosso tempo. O meu chefe brincava assim comigo: o que você faz entre meia-noite e 6 da manhã? Eu falei: eu durmo. Aí eu falei: está perdendo tempo. Você podia estar fazendo alguma coisa. Mas é uma brincadeira, tá, gente? Não é por esse caminho. Mas, desculpa, gente, aqui a câmera travou, o celular travou, né? Eu uso um celular como câmera. Mas tudo bem. Então, vamos voltar e... Todos nós temos tempo. Como nós usamos nosso tempo é que nos define. Você usa o seu tempo para quê? Eu trabalho muito. Eu chego em casa, eu tenho que continuar trabalhando, porque eu tenho que trabalhar muito. Então você está trabalhando muito. Tá errado, tá certo? Não sei, vai depender de você. Você se sente confortável. Mas se eu não fizer isso, vai dar tudo errado. Será? Com certeza, a gente cai naquela situação inicial. Eu sou o que eu sou hoje. Pela construção, pelo construto de tudo que eu já vivi. Se eu não estou satisfeito com quem eu sou hoje, é que o construto está errado. Então eu tenho que ter novas ideias. E a Joana foi bem clara. Tem que trazer ideias salutares, novas. Objetivos novos. Quero mudar, eu quero pensar diferente, eu quero fazer coisas diferentes. É isso que nós temos que buscar. Quer dizer que eu vou trabalhar mesmo? Calma. De novo, não estou dizendo que você está errado. O que eu estou falando existem melhores práticas, melhores maneiras de fazer o que você está fazendo hoje. Mas você tem que se dar a oportunidade de experimentar. Você tem que idealizar a sua vida de uma maneira melhor. Porque vai sofrer, porque tudo que a gente faz na vida para mudar é um sofrimento. Olha só as duas próximas frases. Eu vou condensar porque a gente já conversou sobre elas. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais. Nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Talvez, eu ia até ler as duas, mas talvez essa situação de você estar trabalhando muito, de não ter tempo, essa situação da vida estar tão corrida, é o que você viveu até hoje com todos os seus ensinamentos. Quem sabe, se você olhar melhor para a tecnologia, se você olhar melhor para a sua vida, se você olhar melhor para o seu bem-estar, você não pense de maneira diferente. Ou talvez você encontre uma maneira melhor de lidar com essa situação. Um tempo atrás, um bom tempo
atrás, eu vi uma... Não era uma palestra, mas era uma conversa entre pessoas, entre pensadores, né? Pessoas que... Não grandes pensadores da história, não, mas entre pessoas que tinham uma grande capacidade filosófica. E eles falam exatamente nisso. Quando nós nos esforçamos demais para uma coisa, nós temos que ter em mente qual é o resultado final. Porque, às vezes, a gente faz uma força imensa para algo funcionar, para realizar um serviço, que a gente talvez fizesse menos, estivéssemos pausado ou feito de uma maneira diferente, tivéssemos descansado. Então, é o que vai sair daquilo ali. Lembro da minha infância, eu vi uma vez um marceneiro, ele precisava de um prego. Era um prego, alguma coisa assim. Mas vamos imaginar que seja um prego. Ele tinha, naquela época, né? Não tinha. Tem cá atrás aí. Ele tinha que parar o que estava fazendo, ir na rua, comprar e depois voltar. Ele estava no meio de um trabalho lá, ele não queria ir na rua. Aí ele parou, foi lá no canto da oficina, achou uma caixa, tirou o prego da caixa, foi lá no outro canto, desamassou aquele prego, ajeitou ele todo. Aí pregou a caixa. Aí viu que não precisava de outro prego. Aquele um era pouco. Aí foi catou outra caixa. No final, se ele tivesse parado o serviço dele, fosse lá na loja comprar uma quantidade de pregos e voltasse, ele teria ganhado muito tempo e talvez não tivesse tão exausto como ele estava ali de ficar... Porque além de pensar no que ele estava fazendo, ele tinha que sair pensando e raciocinando, buscando outros recursos. Entenderam? Ao tempo que talvez fosse na loja, ele pudesse ir se distraindo, saiu daquele problema ali, ele ia se distraindo, vendo uma coisa, conversa com outra e volta, ele estaria renovado, um pouco mais descansado para aquela tarefa que ele estava fazendo. Era mais ou menos a ideia que eu estou passando. Não é que você esteja fazendo errado, mas talvez a maneira que você esteja fazendo seja errada. Talvez exista uma maneira diferente de fazer. No final você vai ter que fazer. Uma vez eu falei, minha esposa e uma amiga dela, elas estavam num intuito lá de fazer algo grande, estavam empregando uma força, um tempo e uma força, né? Não física, mas uma força mental grande, intelectual, uma força intelectual muito grande. E eu falei assim, mas vocês estão fazendo isso para quê? Se o que vocês estão fazendo é transitório, se em breve isso aí tudo vai acabar. Não, mas a gente tem essa, porque não havia um senso de permanência naquilo que estava fazendo. Igual quando você chega para uma criança e você dá uma ajuda de determinada forma. Talvez a criança não entenda, mas talvez no futuro ela entenda. Talvez aquele gesto no futuro para ela tenha algum sentido. É diferente. Então a gente tem que saber aquilo que nós estamos lutando. E ela fala assim, aprende mais estando receptivo a novas contribuições. Essa é a questão primordial. Porque as pessoas vão chegar e falar assim, como eu estou falando aqui, de repente tem um jeito diferente de você fazer. De repente você está passando um sofrimento tão grande que você não deveria estar passando. É que você está remoendo essa situação e talvez você não precisasse passar por isso. Pensa assim, não, você não sabe o que eu estou passando. Existe aquela força de toda aquela nossa construção, toda a nossa experiência dizendo, não quero mudar. Ou mudar vai me causar um transtorno tão grande
Tanto que eu prefiro insistir, vai sair. Eu vou ficar cansado, mas vai sair. Entenderam? Então a Joana nos chama nessa noite, nos convida a abrirmos mão da nossa certeza, das nossas convicções, não da nossa moralidade, da nossa idoneidade, não. Nós vamos abrir mão daquilo que nós acreditamos, até daquilo que nós temos certeza. Mas abrir mão assim do nada? Não, filosoficamente, nós vamos pegar tudo aquilo ali e vamos questionar, argumentar contra aquilo que nós acreditamos e pensamos. É o melhor jeito de mudar as ideias. Às vezes, a realidade de hoje esmaga tudo aquilo que nós acreditamos. Nós vemos essas discussões políticas, vemos as discussões sociais, as questões hoje dos preconceitos. A gente faz bobagem e não sei o quê, coisa. Bobagem talvez para você, bobagem talvez para a situação que você está inserido, bobagem talvez porque você passou por coisa pior e conseguiu emergir. Lembro, algumas semanas eu conversava com uma amiga e ela tem uma situação difícil, um filho, e ela atacando todas as outras pessoas que são mais píssicas, são como se eu passei por isso, eu fui capaz de vencer, por que os outros não são? Porque ninguém é igual a gente. Tudo bem, a pessoa exagera? Exagera. As pessoas perdem a mão? Perdem. Tem pessoas que nem ligam? Tem. Então você é você. Você não é igual a ninguém. Essa mãe já falava isso, né? Fulano tem aquilo, mãe, mas você... todo mundo tem um telefone, sei lá, mas você não é todo mundo. Você não vai ter. Então, nós não somos igual a todo mundo. Nós não somos iguais a todo mundo. Pelo contrário, nós somos diferentes de todo mundo. E, ao mesmo tempo, somos semelhantes a todo mundo. Somos uma construção divina, cada um com suas experiências. Então, o que a Joana convida hoje é: pega a tua experiência, tudo isso que você é, quem você é, e permita reflexionar em cima dela. Teste a sua convicção. Será que, se você tentar de uma maneira diferente, não será diferente? Vocês querem um exemplo final? Algumas pessoas chegam para mim: Dan, eu ouço as suas lives, eu vejo lá, não sei o quê, mas fulano, beltrano, ciclano, pega, liga o celular e deixa lá no canto. Nem assiste. A pergunta que eu faço é: eu tenho que parar de fazer as lives porque fulano, beltrano, ciclano não assistem? Talvez, se eu pensasse construtivamente, não vale tanto a pena. Mas e as pessoas que assistem? Mas são tão poucas, Dan, não sei. Que seja uma. Fica essa reflexão. Fica esse modo de pensar. Isso eu nem vou falar espiritualmente dizendo. Talvez o telefone ligado, aquele som ali vibrando, os espíritos que ali estão ouçam.
Posso pensar desse modo, posso pensar do jeito que eu quiser. Agora, não se esqueça. Sabe quem é o maior beneficiado nisso? Eu. Porque eu estou estudando. Para mim está sendo benéfico. Então, eu compartilho, eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém. Eu compartilho com vocês meus pensamentos. A minha visão, talvez a minha opinião. É lógico que vocês têm a opinião de vocês têm a conjuntura, né? A somatória das coisas junto de vocês seja diferente da minha. Talvez você pense diferente. E tá certo. Então o convite semanal é: vamos refletir? Vamos então à nossa prece, agradecer a Jesus e aproveitar esse momento maravilhoso. Vamos ser felizes. Vamos amar. Deus é bom o tempo todo, né? Vamos viver em alegria. Se não dá para mudar as coisas, vamos ser pelo menos alegres naquilo que fazemos. Vamos aceitar que aquela situação é uma situação para ser bem vivida. Jesus abençoe seus corações, nossos pensamentos. Essa semana que chega seja um convite maravilhoso. Hoje estourei muito tempo, mas seja um convite maravilhoso a todos nós. E Jesus abençoe sua vida, sua família. Traga tudo de bom para sua casa. Traga tudo de bom para o seu coração. Que esse olhar magnânimo possa ajudar a interagir na nosso trabalho, com aquele ente um pouco mais difícil que vive ao nosso lado. Nosso pai, nossa mãe, nossa irmã, nosso irmão, nosso marido, nossa mulher, nosso filho. Que talvez seja mais difícil. Essas reflexões nos ajudam a compreender o próximo. Não é julgar, compreender. E Jesus abençoe a todos nós. Jesus, divino e amado Mestre, obrigado pelas lições dessa noite. Que elas sejam lições de muita luz, de esclarecimento para nossas vidas. Perdoe, Senhor, o horário. É tão difícil sintetizar os pensamentos, mas entrego na mão dos trabalhadores celestiais, esses amigos que nos intuem, e que os corações que recebam essas mensagens tenham também a tolerância para compreender essas situações. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado por sua paz. Seja conosco nessa semana que inicia. Caminhe ao nosso lado de mãos dadas. Abra as portas que estão cerradas para nós, abrindo nossos pensamentos para as novas experiências. Que o Senhor caminhe sempre ao nosso lado, hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.